Fala, galerinha do terceiro ano, professor Thiago na área, para lembrar que hoje é noite do Chave do Enem. Você já sabe, mas não custa nada relembrar também que nós mudamos o formato, hein? Nós estamos chegando na quarta aula, quinta live, mas quarta aula, ou seja, estamos fechando o ciclo do primeiro bimestre, o ciclo 1, que começou lá com linguagens, passou por matemática, semana passada natureza e hoje, fechando esse ciclo das 4 lives, humanas, com geografia. E eu volto daqui a pouquinho depois da vinheta, dando aula de geografia e depois história. Mas lembrando, quando acabar a aula de história, você ainda tem correção de exercícios, hein? Não sai daí. E acabando a aula, você tem simulado de história e geografia para fazer. E semana que vem a gente corrige junto aqui, depois das aulas de linguagem. Lembrou como funciona? Então pegou a pipoca, tá preparadinho, ali com o caderno, o livro, a sua apostila. Nós vamos usar a apostila, módulo 2 hoje, hein? Comigo, geografia, depois tem o professor Yuri. Tá preparadinho? Então depois da vinheta eu volto com geografia. Rodou a vinheta? Opa, 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 terceirão, voltamos então agora sim para a nossa aula de geografia. O tempo passou voando e agora nós estamos aqui em reta final, preparação para Enem vestibular, é claro, para a sua prova de geografia. Você sabe que este ano, no primeiro semestre, nós estamos estudando Brasil. No módulo 1 nós falamos sobre a ocupação territorial, a formação territorial do Brasil, e falamos um pouquinho sobre a organização político-administrativa do Brasil. Essa é uma informação muito importante, só que muito básica. Tá? Então, na apostila, você pode rever o módulo 1, esses conteúdos são de formação geral, informação para a cidadania, só que para vestibular, vamos pegar aqui mais focados a partir do módulo 2. E o que nós temos então para hoje, professor? Dentro do módulo 2, regiões do Brasil, solo e relevo do Brasil. Na próxima live nossa de geografia, eu vou falar sobre regiões hidrográficas, clima e vegetação. E assim nós encerraremos a apostila do primeiro bimestre. Anotou aí? Aliás, pegou sua água, está preparadinho? Vem comigo então para a nossa aula, começando a falar sobre regiões do Brasil. O Brasil, então, né, nós temos que lembrar, aí faz um link com o módulo 1, consolidou suas fronteiras externas desde ali do final do século XIX e começo do século XX. Ou seja, nós não tivemos conflitos, seja militar, ou seja, em tribunais internacionais, desde a virada de século, sobre onde termina o Brasil e começa os países vizinhos. Então nós temos uma fronteira consolidada. Só que internamente, quando eu penso, né, na territorialização interna do nosso país, divisão de estados e regiões, nós temos uma história um pouco mais longa. Mesmo porque o Brasil começa antes, né, da República com uma divisão em províncias, um modelo muito usado nos países hispânicos vizinhos, como a Argentina. Só que depois é transformado no modelo de estados. E ao longo do tempo foram sendo desmembrados estados, formando novos. Como, por exemplo, né, o estado mais jovem do Brasil, Tocantins, criado ali nos anos 80, juntamente com a Constituição. Palmas é uma capital muito nova do nosso país. Desmembrou de Goiás. Mato Grosso também foi desmembrado, né, tendo agora Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O estado do Paraná existia umas áreas chamadas de territórios federais. Então, a nossa história interna, ela tem, né, um pouco mais de nuances que a apostila traz para você dar uma lida ali, isso é importante. Tá? Essas modificações de territórios e estados seguiu a política da sua época. E, consequentemente, né, a política seguiu as tendências econômicas, populacionais e sociais também da sua época. Isso é importante. Pode ser que um dia o Brasil tenha novos estados? Sim, existem inclusive projetos tramitando, paradinhos, né? Tramitando mais paradinhos ali no Congresso brasileiro. Já houve, há não muito tempo atrás, não me lembro agora da data exata, um plebiscito no Pará para verificar se a população concordava em dividir o Pará em dois estados. Então, a questão interna nossa passa por transformações dependendo do tempo
da economia e da sociedade. Só que é extremamente importante delimitar esses territórios e, sobretudo, as regiões. Você já está, né, muito cansado de ouvir falar das regiões do Brasil, as 5 regiões do IBGE. E sim, no Brasil, quem delimita oficialmente região é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só que para isso acontecer, é feito um estudo. Não é alguém acordou um dia, não, São Paulo agora é uma outra região. Não, existem estudos. Porque se você se recorda do conceito de região, que é conceito lá do primeiro ano, vale a pena, inclusive, terceirão, vocês reverem as outras videoaulas do Chave do Enem. Inclusive, a aula 1 desse ano fala de região do primeiro ano. Quer estudar para o vestibular? Não fique só na aula do terceirão, hein? Depois você veja geografia, história, qualquer aula do primeiro e segundo ano. Você tem um material rico para estudar. Mas voltando aqui. Então, a região é quando eu agrupo ali territórios, espaços geográficos, recortes geográficos, têm características semelhantes, por similitude. E, é claro, separa daquilo que é diferente. Quando a gente fala de Brasil, olha só, né? Nós tivemos várias propostas de regiões. Mas deixa eu voltar aqui. Em 1940, nós tivemos a primeira proposta de divisão. E olha só, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul faziam parte do sul do Brasil. Nós tínhamos uma região chamada de Centro, que pegava Mato Grosso, Goiás, com Y e Z no final, olha, diferente, Minas Gerais. Nós tínhamos ali Este, que seria equivalente a Leste, Nordeste e Norte. Para aquela época, esse modelo era o mais coerente. Então vamos lá. Foi a primeira forma de regionalizar o Brasil, essa de 1940, tá? A quantidade de estados era menor, porque o Brasil ainda não tinha a mesma dinâmica atual, que eu acabei de falar para vocês. Olha, inclusive, o Acre. O Acre era um território. O Amazonas pegava todo o território. Pará também, olha só, cadê lá Roraima? Né? Cadê Rondônia? Enfim, né? Mato Grosso era um só, Goiás com Tocantins. Então nós tínhamos ali. O território foi feito, a organização foi feita em 5 regiões igual hoje. Só que 45, durante o período de guerra, já foi refeito. Nós temos agora ali, olha, a região norte, norte ocidental, nordeste ocidental, nordeste oriental, centro-oeste, leste setentrional, leste meridional e sul. Então, para essa época, que inclusive foi período de guerra, período de Getúlio Vargas, essa divisão ela era mais importante para as políticas públicas administrativas governamentais. Depois nós temos, década de 60, né, já durante o governo militar, a divisão do Brasil em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. A diferença é o Leste, né? Nesse período, São Paulo ainda pertencia ao Sul, a Bahia pertencia a Leste. Depois nós vamos ter a divisão de 1970. Agora aparece ali territórios, perceba, 60 e 70 tem territórios, território de Roraima, do Amapá, território de Roraima, né? Rondônia, aliás, que faltou falar. Então nós vamos ter também essa divisão. Somente a partir dos anos 80 e até hoje, ali o último mapa fala de 2010, né? Mas a partir dos anos 80 nós vamos ter a consolidação do Brasil igual hoje. Consolidação dos estados. Mato Grosso foi desmembrado, né, em Mato Grosso do Sul em 77, e o estado, né, do Tocantins formado em 88. Os territórios se tornam estados e agora nós temos também essa classificação regional. Nordeste brasileiro, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil. Professor, mas para que isso? Né? Para que isso? Existem outras regionalizações? Existem, já vou entrar nessa aqui. Mas por que o IBGE, um órgão do governo, precisa dividir o país em regiões? Meu querido aluno, é para fins de planejamento e gestão territorial. Cada região tem uma característica, uma necessidade econômica, política própria. Então, dentro desse recorte, os governos estaduais e o governo federal pode criar políticas públicas. Políticas, Banco de Desenvolvimento do Nordeste, Banco de Desenvolvimento Regional do Sul do Brasil. Então, nós vamos ter orçamentos, políticas públicas de educação, saúde e de desenvolvimento econômico focados nas características de cada região do Brasil. Então, para você receber um fomento específico, tem que estar adequado com a característica daquela região. Deu para entender? Então, não é à toa e não é só para complicar sua vida e decorar regiões, não.
É sim para uma finalidade político-administrativa, gestão de recursos e de políticas públicas. Pegou a ideia? Outros autores, vou citar dois aqui, Pedro Pinchas, né, e Milton Santos, dois geógrafos, estudiosos, né, da geografia, também propuseram regionalizações. Pedro Pinchas, ele cria o conceito de macro-região geoeconômica e divide o Brasil em três. Enquanto o IBGE, volta aqui, considera o Estado, o limite fronteiriço do Estado como limite regional, Pedro Pinchas diz não, eu vou considerar a característica. Se você pegar o conceito de região, ele fez o mais correto. Ele falou assim, não, a característica vai até aqui, olha, a metade do Mato Grosso, do Tocantins, o pedaço do Maranhão. Então ali passa o limite. E ele agrupou o Brasil em complexo da Amazônia, região que foi ocupada por último, que ainda está em área de expansão de fronteira agrícola, que tem a menor rede urbana e a menor dinâmica de conexão com o mundo exterior. Complexo nordestino, pega ali aquela região que foi o início do Brasil, a história antiga da economia, um modelo econômico próprio, marcado, né, pelo colonialismo, marcado por questões socioeconômicas sérias e também pelo clima e cultura. E pega o restante ali, o complexo centro-sul, que foi ocupado depois, que tem uma dinâmica econômica um pouco mais intensa, uma integração territorial mais intensa dentro dessa região. Então, Pedro Pinchas vai considerar os aspectos geoeconômicos para a divisão. E Milton Santos ele vai falar sobre níveis de desenvolvimento. O grande destaque dessa classificação de Milton Santos é a conectividade. Milton Santos estudou muito a globalização, então ele vai usar como um dos conceitos, né, esse ponto aqui, quão integrado a economia global cada região é. Para nós aqui o mais importante, que mais cai, é essa chamada região concentrada, que vai pegar Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque ele considera que é a região que está mais conectada com o mundo globalizado, onde boa parte das indústrias, onde a rede urbana é mais densa, onde a rede de comunicação é mais intensa e mais fluida. Então ele considera essa uma região concentrada e as demais têm características de menor concentração e conectividade, cada uma com uma característica diferente. Inclusive perceba, né, ali Tocantins, entrando junto com Goiás, Mato Grosso, na região centro-oeste ali. Deu para entender? Então, a regionalização do Brasil vai depender para que eu estou usando. O IBGE é a oficial, 5 regiões, já teve alterações, e ela é usada para planejamento político-administrativo. Belezinha? Vamos então mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de solo. Bom, o solo é fundamental para o desenvolvimento econômico de qualquer país, não diferente o Brasil. Essa tabelinha que aparece para vocês, que eu peguei, inclusive, lá da sua linda e maravilhosa apostilinha da CPB, tem a tabela de solos brasileiros. Nós temos ali, né, 13 tipos de solo classificados pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que estuda, né, juntamente com outros órgãos, e mapeia o solo do Brasil. E por que mapear solo? Primeiro ponto, agropecuária. O solo é fundamental para o desenvolvimento da agropecuária e o Brasil é um país tropical, a gente vai ver melhor na próxima aula, que tem essa capacidade de produzir, só que o solo também precisa ser propício. Nós temos um relevo, que é o próximo tópico da aula de hoje, propício também. Então nós temos ali 13 classificações. Porém, 70% do solo brasileiro fica entre latossolo, nitossolo e neossolo. São solos de fertilidade razoáveis, tendendo uma boa parte a ser ácido, principalmente na porção central brasileira. A acidez está ligada com o tipo de rocha que decompõe para formar. Tenho que destacar também a terra roxa ou terra vermelha, que é uma mancha de latossolo vermelho, que nós encontramos um pedacinho assim no centro-oeste, sul do Brasil, sudeste, uma mancha muito pequena, mas sobretudo no sul do Brasil, chamada terra roxa. Uma terra formada pela decomposição do basalto. Ela é vermelha mesmo, tá? Ela mancha a pele. Quem mora nessa região, inclusive, é chamado de pé vermelho. Principalmente no Paraná. No norte do Paraná é chamado de pé vermelho, porque o ferro que tem ali, com o tempo, ele mancha a pele se você andar descalço muito tempo. Então nós temos solos bons, solos estáveis. O senhor acabou de falar que uma parte dele, mesmo sendo latossolo, ele é ácido. Sim, só que o solo ácido ele pode ser facilmente corrigido. Isso aconteceu, sobretudo, no centro-oeste do Brasil, onde o cerrado, né, está dando espaço para a agropecuária desde os anos 70.
Quando a tecnologia edáfica, a tecnologia que controla solo, avançou, a gente começou a pegar esse tipo de solo que não era tão fácil de cuidar, tratamos o solo, fizemos o manejo adequado do solo, esse é o termo técnico, e hoje você planta soja, planta cana-de-açúcar, algodão no cerrado e até ali no limite com o Nordeste brasileiro. Então, o solo no Brasil é um ponto muito importante para nós entendermos a própria dinâmica econômica do nosso país. Belezinha? Dá uma olhadinha nos tipos de solo, olha sua apostilinha, tá? Vou falar então de relevo. A nossa aula de hoje ela é simples, rápida, direta e importante. Pessoal, o Brasil é um país de proporções continentais. Você já parou para pensar quão difícil é a gente conseguir coletar dados de todo esse território? Olha só, todo esse território, como que a gente vai coletar dados? Então, até 1940 não existia um mapeamento sistemático de relevo do Brasil. A gente tinha os mapeamentos locais. Só que ali, na década de 40, um geógrafo, o professor Haroldo de Azevedo, ele publica uma proposta de mapeamento do relevo brasileiro e divide o Brasil em duas grandes categorias de relevo: planaltos e planícies. Lembrando, planaltos são regiões onde a erosão predomina, são relativamente altos, acima de 600 metros de altitude, onde a erosão ela está aplainando, ela está trabalhando esse solo, tá? E levando embora o sedimento. As planícies são as áreas mais baixas ao longo dos cursos de grandes rios ou do litoral. São áreas mais depressionadas, mais baixas e ocupadas por sedimentos. Perceba que essa classificação ela é bem generalizada. Por quê? Nesse momento, Haroldo de Azevedo tinha poucas fontes de informação de dados. Ele trabalhou com altimetria. Essa primeira classificação ele conseguiu pegar de levantamentos feitos na época da instalação das torres de telégrafo no Brasil, né? Da época de Rondon, Marechal Rondon, os dados topográficos do Brasil, e com o relevo ele falou assim, aqui é planalto e aqui é planície. Só que ele não entendia ainda os processos, a gente não tinha dados para analisar esses processos de formação de planalto ou planície. Pouco tempo depois, 18 anos depois, o geógrafo brasileiro Aziz Nassib Absaber, famoso Aziz Absaber, tinha um pouco mais de dados coletados por geólogos, ou seja, agora não é só altimetria, mas dados mesmo de rochas, de processos, e vai propor uma junção de relevo com vegetação e vai propor essa classificação que a gente ainda usa, que são os domínios morfoclimáticos, que considera o tipo de relevo, o clima e a vegetação. E Absaber divide o Brasil em domínios amazônico, cerrado, mares de morro, que seria a Mata Atlântica, graças ao relevo, né, mamemolar, eu acho que até errei a forma de falar, né, que é meia lua, tá, meio uma mão ali, tá, que ele conseguiu observar, caatingas, araucária, pradaria e as zonas de transição. Então agora ele tem mais informações, ele traz uma forma mais complexa de analisar. Professor, e o relevo? Olha, ainda nós tínhamos tantas informações, tantos dados para esse tipo de levantamento. Até que, lá nos anos 80, o Brasil começa um projeto chamado Radan Brasil. Nos anos 80, o Brasil começa vários projetos de defesa. Para conhecer o território, a gente está acabando no período militar, a gente precisa crescer economicamente, a economia nossa estava em frangalhos, nós temos muitos recursos, não sabemos onde estão os recursos, então o governo começa a investir. Calha Norte, segurança da Amazônia, projeto de CIVAN, Sistema de Vigilância da Amazônia, para não passar drogas e tal, e um projeto de mapear toda a topografia do Brasil, o relevo do Brasil, que é o projeto Radan. São radares que conseguem detectar a variação altimétrica. E, além disso, vários pesquisadores, né, nos anos 70, 80 e 90, levantaram dados geológicos de processo, né, erosão, deposição, tipo de rocha, né, os arcabouços geológicos do Brasil. Com isso em mãos, nós temos Jurandir Ross, professor da USP, que participou do projeto Radan Brasil, coletou os dados e editou, ali mais ou menos em 1997, o primeiro mapa de unidade de relevo detalhado do Brasil. Ele vai dividir agora o relevo do Brasil em planície, as áreas mais baixas, ocupadas por sedimentos ao longo de grandes rios, região amazônica, e ao litoral do Brasil. Tá? Os tabuleiros, que são áreas, né, que nós temos ali, relevos na forma de mesetas com cortes abruptos. Depressões, uma novidade, depressão é um planalto mais rebaixado.
Então são áreas de planalto onde a erosão é mais intensa ainda, ou o material é mais friável. Então ele vai classificar vários tipos de depressões no Brasil. As chapadas, que aí sim são as mesetas mesmo, né? São aqueles morros residuais. Os planaltos, que boa parte do Brasil é planalto, regiões onde a processo erosivo, o processo de temperismo é intenso e vai modelando, né? E as linhas de serra, aquelas áreas onde o relevo era mais elevado, onde a rocha geralmente é mais cristalina, mais resistente, então nós vamos ter as linhas de serra, e boa parte dessas linhas, não todas, mas boa parte, vai ficar ali próximo ao litoral, formando, né, o grande complexo da Serra do Mar. Perceba que levou tempo para que o conhecimento do relevo fosse, de fato, né, apresentado. Professor, o que eu preciso saber? Precisa dar uma olhadinha nesse mapa, entender o do Absaber e lembrar que o relevo é fundamental para nós podermos também, juntamente com o solo, planejarmos a ocupação do espaço, criação de cidades, exploração de minerais. O Brasil hoje é um grande exportador de minérios na forma de commodities, minério de ferro e outros tipos de minérios. Tá? Então, esse tipo de informação ele vai aparecer também com a questão econômica. E o Brasil, por ter grandes planaltos e áreas de relevo bastante antigos e desgastados, nós temos a presença de uma grande quantidade de minerais metálicos. O Brasil é um grande produtor de nióbio, de ferro, e o ferro ele é fundamental até hoje, porque com o ferro a gente desdobra em outros tipos de metais. Então o Brasil hoje é um grande exportador. Além disso, nas áreas, né, onde nós temos a formação de geológica de bacias sedimentares, nós encontramos o petróleo, o gás natural e o carvão. No caso do Brasil, a maior parte dessa bacia sedimentar petrolífera fica no oceano, fica na plataforma continental, avançando no litoral, do Espírito Santo até o Paraná, onde nós encontramos os campos de exploração de petróleo mais produtivos do Brasil. Mas é claro, a gente também encontra em outros lugares. Atualmente, inclusive, atualidade, se discute ali, olha, bem ali, cadê aquele, ó, na pontinha da ilha de Marajó, na saída do Oceano Atlântico, ali do rio Amazonas, a exploração de petróleo. Dentro da Amazônia também há planície, há sedimentos, também há petróleo. Na Bahia, no interior de algumas regiões do Brasil, também há petróleo. Então perceba que essa relação ela é fundamental para as suas provas de vestibular, Enem e por aí vai. Deu para entender? Nossa aula de hoje foi assim, rápida e rasteira. Terceiro ano tem que ser assim, objetivo. Tem dúvida, manda pra gente. Eu volto na semana que vem corrigindo os exercícios e daqui a um mês falando sobre bacias hidrográficas, regiões hidrográficas do Brasil, clima e biomas do Brasil para a gente fechar o primeiro bimestre. Combinado então? Não sai daí. Daqui a pouco tem aula de história e depois correções de exercícios. Um forte abraço e até mais! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri, na primeira aula de história do ano. Aí, a galera do terceirão aí, se despedindo do ensino médio, né? Mas vamos lá, tem esse ano todo aí para estudar, dar um duro danado aí, para que no final do ano a gente possa ter êxito aí no Enem, né? Nos vestibulares que a galera vai fazer aí. E aí, assim, ó, esse ano tá um pouquinho diferente, né? A gente vai largar a aula primeiro, aí depois vocês têm um simulado aí, vocês vão poder fazer. Então, no momento que a gente estiver dando aí a aula, esperamos aí que vocês peguem o material de vocês, né? Circule e tal, que vai dar tudo certo. Esperamos que dê tudo certo para vocês aí, beleza? Vamos começar então, e o conteúdo dessa primeira aula é a questão da Segunda Guerra Mundial, tá? Eu costumo dizer, gurizada, que para entender a Segunda Guerra Mundial é muito mais fácil do que entender os pressupostos que levaram à Primeira Guerra Mundial, né? Eu digo que a Segunda Guerra Mundial ela aconteceu porque a Primeira Guerra Mundial não ficou bem resolvida, né? Eles de certa forma pesaram um pouco a mão, um pouco não, bastante, né? Com as nações que haviam perdido a Primeira Guerra Mundial, e isso trouxe alguns efeitos colaterais, tá? Neste meio tempo, nós vamos ter aí
a formação de 2 grupos, tá? E vamos começar com o primeiro deles, que é o chamado eixo, tá? O eixo Roma, Berlim, Tóquio, tá? Nós vamos ter Mussolini, nós vamos ter Hitler e nós vamos ter Hirohito, tá? Imperador do Japão, tá? Nós vamos ter então Itália, Alemanha e Japão, né? Cada uma teve os seus motivos para que, né, eles pudessem entrar na guerra. Alguns com relação né, a Itália, por exemplo, ela mudou de lado na Primeira Guerra Mundial, né, mas não recebeu o que ela achou que poderia receber, e elas estavam tendo assim uma incidência muito grande de governos totalitários, como é o caso do Mussolini, né? Então, esse governo totalitário e junto com essa questão de que eles mudaram de lado, mas eles não receberam as benesses de ter vencido, né, estar no lado dos vencedores na Primeira Guerra Mundial, acabou incentivando, a partir desse pensamento fascista, né, que a Itália acabasse tendo um posicionamento, né? Na verdade, o que incentivou a ideia nazista foi justamente, inicialmente, as ideias fascistas. Na verdade, Hitler ele acaba tendo uma influência desse pensamento. E um detalhe, o Hitler não chegou ao poder via golpe, tá? Ele foi eleito. No caso do Mussolini, sim, né? A marcha sobre Roma lá. E o Hirohito, imperador, né? Então, o Japão, por exemplo, queria ter uma hegemonia, né, na questão ali da Ásia, né, do Pacífico. Então, acabou tendo alguns problemas de desabastecimento e tal, que acabaram incentivando o Japão a entrar na guerra, beleza? E do outro lado, nós vamos ter a Inglaterra, né, com o Churchill, né, a França, com Albert Lebrun, né, e agora eu sempre esqueço o nome dele, o De Gaulle, que é, né, o nome do aeroporto lá de Paris, né, que foi um cara que lutou na Primeira Guerra Mundial e também vai ser extremamente importante na Segunda Guerra Mundial como resistência, né? E nós vamos ter também o Stalin na Rússia, mas não são só esses, tá? Nós vamos ter a Inglaterra, a França, a Rússia, e cada um vai entrar por algum motivo, né? A França, a Inglaterra, porque tu vai começar a ter uma expansão alemã, tanto para o norte quanto para o oeste, certo? Que acabou trazendo alguns medos para a Inglaterra, e a França vai ser invadida, né? A Inglaterra, tu tinha o Chamberlain, que era o primeiro-ministro, né? E o Churchill sempre dizia, olha, os alemães estão se armando, eles estão organizando, né? E o povo achava, não, capaz, a gente acabou com eles na Primeira Guerra Mundial, eles não vão se levantar de novo. Aí quando eles se levantam, né, o rei chega para o Churchill e diz assim, Churchill, é o seguinte, tu vai ter que assumir agora como primeiro-ministro para combater o Hitler, né? E uma das coisas que talvez vocês já tenham visto em filmes, por exemplo, né, que o Churchill pergunta para o rei assim, rei, mas por que o senhor está me colocando no poder? Aí o rei, eu não me lembro se é um filme que fala sobre a vida do Churchill, e aí o rei diz assim, porque talvez tu seja um dos poucos que o Hitler tem algum medo, né? E nós vamos ter o Stalin, né? O Stalin, ele era o grande comandante, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que entra na guerra justamente porque tu teve um ataque, né? Eles tinham feito um acordo de não agressão e o Hitler acaba não respeitando esse acordo e acaba invadindo a Rússia, e isso vai forçar com que a União Soviética, ela não a Rússia, né, mas a União Soviética como um todo, acabasse entrando na guerra, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Também nós vamos ter Franklin Roosevelt, né, e Henry Truman, né, que um sai no meio da guerra e entra o outro. E não podemos esquecer do Getúlio Vargas aqui no Brasil, né, que foi o único país da América do Sul que mandou tropas efetivas para o quadro de operações. O Brasil atuou lá
no quadro de operações do Mediterrâneo, certo? Que vocês estão estudando isso daí também na época lá do Getúlio, beleza? No módulo que vai falar sobre o Getúlio Vargas. As causas, então, da Segunda Guerra. A Primeira Guerra Mundial não ficou bem resolvida, como eu já falei, né? O Tratado de Versalhes penalizou fortemente os países derrotados, e isso trouxe um espírito de revanche. Então, a Alemanha estava numa escalada de produção armamentista, né? Por debaixo dos panos, lógico, né? E o povo estava achando assim, eles não vão se levantar. Então, estavam fazendo vista grossa, achando que não ia dar nada aquilo ali, né? Até que, por exemplo, as armas são enviadas, por exemplo, para a Espanha, né? Que vão participar lá da Guerra Civil Espanhola, e eles vão perceber que esse armamento que estava sendo produzido era extremamente importante, né? Era poderoso, né? E aí isso acabou fazendo com que eles achassem que eles poderiam levantar outro conflito. O medo que os europeus tinham, então, de que as ideias da Revolução Russa acabassem influenciando os países da Europa. Então, muitos governos que eram influenciados pelo pensamento mais à direita acabaram, de certa forma, apoiando esses regimes um pouco mais totalitários que tinham como princípio a ideia do anticomunismo, tá? Então, isso acabou influenciando grandemente nesse período aí. Os efeitos da Grande Depressão norte-americana também acabou, né, tendo um papel extremamente importante para a construção, porque pensa o seguinte, a Primeira Guerra Mundial acaba no finalzinho da década de 20, né? E aí tu vai ter 10 anos, né, onde tu vai ter uma tentativa de reconstrução, e aí quando eles estavam começando a se reconstruir, tu tem a crise de 29, onde praticamente todo mundo que tinha negócio com os Estados Unidos acabou entrando em crise, né? E isso acabou afetando também alguns países que estavam tentando se levantar. Então, por exemplo, a Alemanha é um caso clássico disso, né? Então, muitos desses lugares aí, esses países, disseram assim, a gente não pode confiar nesse sistema. Então, eles passam a ter governos totalitários que estavam se espalhando, então, estava se espalhando por toda a Europa, né? Nós vamos ter muitos governos totalitários, e quando tu tem muito governo totalitário junto ao mesmo tempo, no mesmo momento, né, acaba tendo problema, né? E o grande problema que nós tivemos vai acabar sendo a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Nós temos alguns pontos aqui importantes, né, para que a gente possa traçar um cronograma aí da guerra, né? O Japão invade então a Manchúria, Hitler anuncia o rearmamento da Alemanha, a Itália invade a Etiópia, começa a Guerra Civil Espanhola, onde eles vão testar, né, esse armamento que estava sendo feito por debaixo dos panos. O Japão invade a China, o Acordo de Munique anexa os Sudetos pela Alemanha, a Alemanha invade a Tchecoslováquia, o Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a Rússia em 1939, né, acaba fazendo com que os russos acabem depois, mais tarde, entrando na guerra. Em 1939 ainda a Alemanha invade a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha e a Polônia se rende, né? Então, boa parte, por exemplo, dos campos de concentração que nós vamos ter na Segunda Guerra Mundial foram feitos na Polônia, tá? Então, em 1940, a Alemanha ataca a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e a França e tenta invadir a Inglaterra. Então, quer dizer, o que ele fez? Ele saiu para cima, né? Tu tinha a linha Maginot, ele tentou subir e passar por cima da linha Maginot, tá? E acaba tentando invadir a Inglaterra. Vale lembrar que a Inglaterra nunca foi invadida, né? Nesse período aí, certo? Teve bombardeio, jogaram bomba pra caramba lá na Inglaterra, mas invadir a Inglaterra eles nunca conseguiram. Em 1941, então, a Alemanha lança a ofensiva contra a Rússia, tá? Por isso que eu disse que depois eles vão acabar, né, invadindo. O Japão ataca Pearl Harbor, nos Estados Unidos, no Havaí, e entra em guerra contra o Japão, né? Então, os japoneses vão lá, atacam, né? Até tem aquela suposta frase, né? Acordamos o gigante adormecido, né? Não sei se isso é tão verdade assim, né? Mas fica a dica. E aí os Estados Unidos acabam entrando por causa desse ataque que o Japão vai fazer a Pearl Harbor.
E engraçado, pessoal, assim, ó, dizer que quando os Estados Unidos ele entra na guerra, ele também começa a pensar no incentivo que ele teria para fazer com que o Brasil também entrasse na guerra. Tá? Por quê? Professor, mas por que o Brasil? Gente, o Brasil tem uma maior costa, né? Pergunta depois lá para os seus professores de geografia lá, né? Tu tem uma costa gigantesca no Atlântico Sul, né? E nós temos um ponto que seria um dos pontos mais próximos da África, né? Que é aquela região ali do Rio Grande do Norte, que foi aonde eles fizeram uma base, né? Norte-americana ali. Então, assim, o Brasil era um ponto-chave, né? Para tu ter um controle do Atlântico Sul, tá? E uma das coisas que eu acho interessante é que o nosso amigo Getúlio Vargas, na época, ele tinha uma inquietação na vida dele, tá? Que era o seguinte, o Brasil não poderia depender apenas da agricultura, porque era muito perigoso, né? A gente sabe que a agricultura é extremamente importante, o Brasil é um grande produtor de alimentos, né? Um produtor gigantesco de alimentos, porém é aquela questão, né? Choveu demais, fez seca demais, né? Tu tem problemas sérios com relação à agricultura. Então, o certo seria tu ter a capacidade de diversificar, principalmente no que diz respeito à industrialização. E aí, sabendo disso, quando os Estados Unidos eles acabam entrando na guerra, eles vão acabar fazendo a proposta para o Brasil, né, de entrar na guerra e deixar com que eles tivessem uma base aqui no Brasil. E aí, em contrapartida, eles receberiam uma siderúrgica, né, para transformar o minério de ferro em ferro aqui no Brasil, né? Porque o que acontecia? A gente exportava o minério de ferro, comprava o ferro de fora, muito mais caro, né? E como tu vai desenvolver uma indústria assim? Então, eles acabam fornecendo a tecnologia. No primeiro momento, Getúlio Vargas fica neutro, né? Até mesmo porque ele vendia, né, para os dois lados, né? Ganhava dinheiro com os dois lados. Existia aqui no Brasil um grupo interessante, que eram os integralistas, que diziam, não, se o Getúlio for entrar na guerra, ele não vai entrar na guerra do lado dos aliados, ele vai entrar do lado do eixo, né? É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar do lado dos aliados, né? E aí depois, é por isso que esse vai ser o símbolo, né, da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, uma cobra fumando, porque as pessoas pensam assim, poxa, mas por que uma cobra fumando? Né? Porque os caras disseram assim, não, então nós vamos entrar do lado do eixo, então agora a cobra vai fumar. E aí fica o slogan, né, da FEB. Assim como o slogan da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, é o Senta Pua, né? Fica a dica aí, um ótimo documentário para você assistir, Senta Pua, tá? É um documentário já bem antigo, não sei se você sabe, mas todos os brasileiros que voaram na Segunda Guerra Mundial hoje já estão mortos, né? Eles já faleceram, não tem nenhum vivo que voou na Segunda Guerra Mundial, tá? E esse documentário foi feito por um dos parentes desses aviadores, e aí eles vão contar ali o depoimento deles na atuação da guerra. É muito interessante, vale a pena, talvez os professores de vocês já tenham mostrado para vocês esse documentário, tá? Aí depois nós vamos ter, então, aqui deu uma voltada, alguns paradoxos da guerra, tá? A exploração nazista, tá? Os nazistas saqueiam territórios ocupados, roubam riquezas, muita obra de arte, tá? Foi roubada nesse período, que algumas delas nunca mais foram encontradas. Tem até filmes que falam sobre isso. Alimentos e uso da mão de obra escrava, né? Principalmente com relação aos judeus, né? Que vão para campos de concentração ou vão trabalhar em algumas indústrias e trabalhavam literalmente até morrer, tá? O terror e o extermínio, o regime nazista, né? Governou com prisões, torturas, campos de concentração, promovendo o extermínio de judeus e outros grupos, que não foram só os judeus que morreram, nós temos os ciganos, nós temos testemunha de Jeová, nós tivemos pessoas com problemas físicos, problemas psicológicos. Isso daí vocês estão estudando, a galera aí que é da área das humanas
tá? Tá estudando isso no aprofundamento em história, tá? É bem interessante esse assunto. A violência dos aliados também existiu, tá? Para derrotar, por exemplo, os nazistas, eles utilizaram pela primeira vez na história, né, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? A moralidade na guerra. Ambos os lados usaram violências, né, ou violência justificada por estratégias militares, tá? Levando dilemas éticos sobre os limites da guerra. Né? Até onde vai, né, moralmente a atuação na guerra? Né? E contradições históricas também. A Segunda Guerra não foi apenas um confronto entre bem e mal, mas um período marcado por complexidades e paradoxos morais. Né? A maioria das pessoas diz, tá, mas era necessário ter explodido 2 cidades? Né? Algumas pessoas dizem assim, não, isso acabou acelerando o processo de final da guerra. Outros dizem assim, não, mas se tivesse pego os japoneses lá e ter mostrado o poder de destruição, talvez acontecesse algo diferente. Não sei, tá? Uma das coisas que é muito problemática dentro da história é o ser, né? Não aconteceu. Mas são questões para serem pensadas, né? A justificativa de Truman, o presidente dos Estados Unidos, afirmou que o ataque evitou uma invasão terrestre ao Japão, poupando centenas de milhares de vidas. Ele disse assim, olha, se a gente tivesse invadido, seria pior. Né? Então, a bomba ela teria, né, diminuído esse impacto. Né? E aí nós vamos ter, né, essa questão de será que a bomba ela serviu só para acabar com a guerra? Né? Talvez não. Talvez tenha sido esse motivo, mas também mostrar o poderio bélico, né? Aonde isso foi extremamente importante depois da guerra. Né? Aí nós estamos falando em Guerra Fria. Então, o que vai acontecer? Os alemães, né? Então eles fazem algumas frentes, né? A frente ocidental, a frente oriental. Na frente oriental, nós vamos ter a atuação dos soviéticos, aonde, gente, os soviéticos eles perderam aproximadamente 20 milhões de pessoas, né? Principalmente no ataque de Stalingrado, que teria sido um dos piores ataques, piores momentos da guerra, onde muitas pessoas morreram. Em contrapartida, na frente ocidental, nós vamos ter o dia D, né, que foi a invasão da costa da Normandia, onde foi um ataque coordenado entre os aliados para que, a partir daquele lugar, nós tivéssemos uma entrada para o interior da Europa, né? E aí, depois de 1942 em diante, né, começou aquela grande corrida, né, de quem chegaria primeiro na Alemanha para definitivamente acabar com o governo de Hitler, né? E a gente sabe que os soviéticos eles chegaram antes, né? E que depois disso nós vamos ter algumas questões muito interessantes com relação ao que aconteceu com o mundo. A Alemanha, ela deixa a guerra, né? Porque Hitler supostamente cometeu o suicídio e depois a Alemanha vai ser tomada pelos aliados e a guerra fica praticamente apenas com os Estados Unidos e o Japão, aonde definitivamente vai acabar a guerra devido à bomba de Hiroshima e Nagasaki. E aí nós temos alguns legados importantes, né? Alta destruição e perdas humanas, né? Foram 50 milhões de mortos, com a União Soviética sofrendo grande parte das perdas, 20 milhões de mortos. Migração e nova ordem mundial. Houve um deslocamento populacional sem precedentes no mundo, tá? E o mundo se tornou bipolar depois disso. Né? Então, quem era capitalista, né? Quem era visto como o mundo livre, como eles falavam, né? Se aliou à União Soviética, né? E nós vamos ter a Rússia, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como a potência socialista. Engraçado é que depois disso é que vai se formar, pergunta novamente para o professor de geografia de vocês,
né, o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo, né? Que hoje é um termo que não se utiliza mais, mas por muito tempo se utilizou. O primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo era o mundo soviético, o mundo socialista, e o terceiro mundo eram os capitalistas subdesenvolvidos. Nós fazíamos parte do terceiro mundo. Então nós vamos ter um colapso dos impérios coloniais, né? A guerra acelerou a independência de muitas colônias, né? Através da autodeterminação dos povos, e o impacto filosófico do pessimismo, né? A partir daí, gurizada, muitas ideias que se tinha sobre a humanidade, né, acabam caindo por terra, principalmente por causa dos horrores nazistas, tá? E a esperança na democracia, apesar do pessimismo, né? Vai ser criado, por exemplo, algumas organizações como a ONU, né? A organização que prioriza, né, essa tentativa de trazer paz mundial e não ter mais a possibilidade de um confronto nessa escala, né, como nós tivemos na Segunda Guerra Mundial. Tinha sido feita a Liga das Nações depois da Primeira Guerra Mundial, pelo jeito não deu muito certo, porque nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, mas é criado também a ONU para poder chancelar essas tentativas de paz, né, mundial. E então, né, rapidamente ficamos por aqui neste momento, né, e espero que vocês tenham aproveitado aí para estudar um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre a questão da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Um grande abraço, ficamos por aqui, é isso aí. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula de correção das questões do simulado de biologia da chave do Enem. E vamos lá, jogo rápido, porque nós temos 4 questões para rever. Eu vou aproveitar e já vou retomar algumas coisas que a gente viu na aula passada. Vamos lá, produção, a questão já está aqui aparecendo. A gente tem 2 imagens. Na primeira imagem a gente tem uma membrana ali, sódio entrando, potássio saindo. A gente está vendo aqui uma representação de um impulso elétrico, de um sinal elétrico, e na outra imagem, abaixo do enunciado da questão, a gente tem a representação da bainha de mielina. Você sabe que a bainha de mielina é uma substância lipídica que envolve o axônio e potencializa o sinal elétrico, confere ao sinal elétrico a rapidez. Portanto, a resposta, assim que eu ligar o passador, a resposta é qual? Letra A, isolar o impulso nervoso, ou seja, a bainha de mielina confere rapidez. Por quê? Porque composição lipídica isola partes do neurônio e confere ao neurônio um impulso saltatório. Isso faz ele ser mais rápido, certo? Vamos ali para a próxima, a gente tem aqui uma outra imagem, questão da UEL 2015, né? Amada Londrina, beijo pessoal de Londrina, tá no meu coração. Vamos fazer essa questão da UEL, que tem uma imagem da Capela Sistina, certo? Ali, Deus criando Adão, aquela coisa toda. E ele pede para você considerar a origem do impulso nervoso no arco reflexo. Terminei a aula passada, da semana passada, falando sobre isso. E ele pede para você assinalar a alternativa que apresenta corretamente a condução do neurônio sensorial e motor. Qual que é a resposta? No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do dendrito, lembra? Eu reforcei bastante para vocês isso, hein? Dendrito, corpo celular, axônio e do mesmo jeito no outro neurônio. Quem sente o estímulo? O sensorial. Quem manda a resposta para você tirar o braço ou mexer a perna? É o neurônio motor, tá? Então vai, passa pela medula e manda a resposta. Não se esqueça disso. Próxima questão, a gente tem aqui a divisão do sistema nervoso em central e periférico e pede para você colocar verdadeiro ou falso. A resposta é a letra B. O sistema nervoso periférico não é constituído pelo encéfalo. O encéfalo está aqui dentro, cabeça, gente. Esse aqui é o sistema nervoso central.
Segundo, é verdadeiro, porque é aqui no sistema nervoso central onde está o seu cérebro, que você elabora pensamento, memória, emoção, aprende. E a última parte, o sistema nervoso central, ele é formado por nervos e gânglios? Não, esse é o periférico. Nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. Certo? Letra B. Próxima, e a nossa última questão. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade de reflexas dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. É quando o médico pega o martelinho e dá uma batidinha na região de baixo do teu joelho, e aí tem aquele movimento com a perna, certo? Esse exame ele é feito para estimular a patela e verificar esses reflexos. Vamos aqui para a última frase do enunciado, que diz assim: a resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna. E a pergunta, prestem muita atenção na pergunta, porque ali está o comando, vai te dizer o que você tem que fazer, o que você tem que escolher. Qual região específica do sistema nervoso coordena a resposta do reflexo patelar? Qual que é a resposta? A medula. Reflexo patelar faz parte do arco reflexo, na verdade, do ato reflexo, em que você tem ali no arco reflexo, o neurônio sensorial recebe o estímulo da batida, manda a mensagem para a medula manda a resposta por meio do neurônio motor para movimentar a perna. Só depois um outro neurônio vai mandar a resposta, o estímulo e a informação para o teu cérebro, que vai processar a informação para você sentir dor, por exemplo. Tá? Então, é um mecanismo do nosso sistema nervoso, é incrivelmente, é um projeto extremamente complexo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima. Até! Olá, meu querido aluno, tudo bem? Vocês já fizeram os exercícios? Então eu, Kelane, professora de Física, nós vamos resolvê-los e ver se você acertou ou não. Temos 3 questões, uma delas eu vou resolver, as outras 2 a gente vai comentar. Então, por exemplo, uma das questões que vocês resolveram foi um experimento num laboratório de eletricidade que nós tínhamos um pêndulo eletrostático. E ele dava 3 informações sobre o bastão eletrizado, né? Sobre por que há uma aproximação das bolinhas e depois do toque houve uma repulsão. Então entra aí o processo de eletrização por contato, por indução e por atrito, beleza? Lembraram desse conteúdo? As únicas alternativas que estavam erradas era a primeira, que ele fala que na série triboelétrica. Então vocês precisam olhar lá na série triboelétrica, ver quem vem primeiro e quem vem em segundo. A informação 2 e a informação 3 estavam corretas. Então, a resposta correta desta questão, que começa assim, num experimento realizado, é a letra D de dado. Fechou? Acertou? Muito bem. Vamos para a próxima? A próxima é sobre contato. 3 esferas, uma menos 2 microcoulombs, outra menos 10 microcoulombs e outras 12 microcoulombs. Ele diz o seguinte, eles pegam as 3 esferas, juntam 2 esferas, encostam. Separa. A esfera A com a esfera B encostam, separa. Ele pega a esfera B e encosta na esfera C. Lembrando, contato. Você soma as cargas e divide por 2. Então, quando eu encostar a carga A com a carga B, a carga A é menos 2 microcoulombs. Menos 2 microcoulombs. E a carga B é menos 10 microcoulombs. Somando as duas, fica 12. 12 dividido por 2, menos 6 microcoulombs. Quando eu separar essas cargas, uma fica menos 6 e a outra também fica menos 6. Pego a carga B agora e vou encostar na carga C, que é 12. Menos 6 mais 12 fica 6. 6 dividido por 2, 3. Então, depois que se afastar, a esfera C fica mais 3 microcoulombs. E a resposta correta fica a letra B. Essa era fácil, hein? Vocês acertaram. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Fechou? Foi? Então, vamos para a próxima. A próxima fala o seguinte. 2 cargas pontuais que, de mesmo módulo. A força atrativa, então, entre elas é 0,010. Então, eu tenho uma força de 0,010. Quando, então, separados por uma distância D.
Agora, olhem só, se eu multiplicar a carga Q por 0,01 e dividir esse valor D por 100, quanto que será a nova força? Então, nós vamos usar a fórmula da lei de Coulomb, que é a constante, só que a carga aqui é igual. Então, sabe o que nós vamos fazer? Como multiplicou a carga por 0,1, as cargas são iguais, então Q vezes Q é ao quadrado, eu vou colocar 0,01 ao quadrado. Dividido, então, olha o que aconteceu com a distância, caiu por 100. Só que a distância aqui, ele também é ao quadrado. Então, quando nós fizemos a relação do número de cima com o número de baixo, ele vai ficar o valor de 1. Como assim? Não vai mudar nada a força. Então, a nova força vai ser exatamente igual, à força inicial. A força final vai ser exatamente igual à força inicial. A força inicial era 0,010, então a força final continua a mesma. Então, pega o 0,01, eleva ao quadrado, que fica 1 vezes 10 na menos 4. O 100 ao quadrado fica vezes 10 na 4. Na multiplicação vai ficar 1. Não vai mudar força nenhuma. Então, significa que a força original inicial vai ser a mesma, não vai mudar. Resposta correta, letra A. Acertaram? Muito bem! Espero vocês nas próximas aulas, tá? Assistindo o conteúdo, fazendo as questões e aprendendo cada vez mais. Um beijo e que Deus os abençoe. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daniele, de Química, e mais uma vez eu estou aqui com vocês. Mas hoje nós vamos corrigir os exercícios, e eu tenho certeza que vocês mandaram muito bem. Química orgânica, a parte de introdução é bem tranquilo. Vamos lá, então. A nossa primeira questão, né, ela vai falar sobre a concepção científica atual que define a química orgânica. Então, a química orgânica, ela é definida, e aí por que nós passamos o ano inteiro estudando com o carbono? Porque ela é o quê? De fato, o composto orgânico formado por carbono. O carbono é o nosso principal elemento. Pronto, lembrei que a química orgânica é a química do carbono, já acertei a questão. Na próxima questão, ele vai falar de um modo geral dos aromáticos. Então, para ser um aromático, ou ele se enquadra a regra de Huckel, ou ele tem que ter também um composto aromático muito conhecido. E se nós olharmos aqui, ó, todas as moléculas, as características estruturais que estão presentes em todas essas moléculas aqui apresentadas, esses compostos aqui apresentados na questão, nós temos o benzeno, que é conhecido como um anel aromático. Então, a característica estrutural dessa família de compostos, de todos eles, mesmo tendo funções orgânicas diferentes, o que eles têm em comum são, né, o anel benzênico, ok? Então, era só olhar essa parte, né? O que eles tinham em comum? Todos eles têm o anel aromático, né? Nem todos ali têm a mesma função orgânica. E na terceira questão, ele vai falar da gasolina, né? Que é uma mistura ali de hidrocarbonetos, né? De cadeia saturada, que vai ter de 5 a 10 átomos de carbono. E ele fala do alto desempenho dessa gasolina. Para ter um alto desempenho, ele tem que ter o quê? Hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Então, quanto mais ramificações eu tenho naquele hidrocarboneto, naquela molécula que só tem carbono e hidrogênio, melhor é aquele combustível. Por quê? Porque ele vai aguentar ali a compressão, a octanagem. E aí ele apresenta 5 compostos. Como que eu vou identificar? Bom, eu tenho que ter cadeias ramificadas, e aí entra a nomenclatura. Então, quando eu tenho nomenclatura de ramificação, eu tenho que ter a terminação do prefixo em -il. E as únicas nomenclaturas que têm -il no nome seriam as dos compostos, certo? Aqui, ó. 3, 4 e 5. Trimetil, etil e metil, etil e metil. Mas agora, para ter um alto índice, um alto desempenho, eu tenho que ter o maior número de ramificação. Se nós olharmos o composto 3,
ele tem 3-metil, trimetil, enquanto o 4 e o 5 só vão ter 2 ramificações, um etil e um metil, um etil e um metil. Então, tem ramificações a menos. Com isso, nós assinalamos a alternativa C. Certinho, pessoal? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.